Esse troféu de estrutura tecnológica, ele te traz um diferencial sensacional para o escritório. Ele não é só reconhecido pelos outros advogados, ele é reconhecido pelos seus clientes também, que percebem a capacidade e a competência ao organizar um escritório com inovação, com tecnologia. Então, na medida que você investe em tecnologia no seu escritório vai ganhando diferenciais que são percebidos e que facilitam tanto a economia na hora de conquistar novos clientes, como também na renovação de contratos e recontratações que fazem o seu escritório crescer. Fala, habitante do mundo jurídico, vamos para mais um episódio aqui do podcast sobre autogestão e tecnologia no direito, na advocacia. A gente vai falar hoje sobre o papo que a gente está tendo nos campos sociais, sobre a tese de Pierre Bourdieu, e a gente vai entrar num tema que é super interessante, que são os troféus. Os troféus são o que fazem o jogo existir. Sem troféu não tem jogo, sem jogo não tem campo, né? Então todo campo tem o seu troféu. Se você não é advogado, pensa aí um pouco sobre qual é o grande troféu no seu campo. Qual que é o prestígio, né, que você quer realmente alcançar. Na advocacia e no direito, existem os seus troféus postos, né? Alguns são muito antigos, outros são mais novos. Então, a gente vai trabalhar nesse episódio os troféus no direito e na advocacia, certo? Bom, vou começar aqui, então, com os troféus do campo jurídico macro, né? Que embarca também não só a advocacia, mas a magistratura, os advogados públicos, os promotores, a defensoria, enfim, toda a parte acadêmica também que se envolve nisso. E dentro do direito em geral, o maior troféu de todos, né, disse o Bourdieu, é o direito de dizer o que é direito. Ou seja, o direito de dizer o que é certo e errado em uma sociedade. Hoje, esse troféu está na mão do grupo dominante do STF. Eles são os magistrados que hoje impõem à sociedade inteira a palavra final sobre o que é certo e o que é errado, qual lei vale, qual não vale, que interpretação é dada por determinada norma jurídica. Mas, em certa parte, né, uma pequena parcela desse poder também é distribuído ao longo de todo o corpo da magistratura, sejam caindo para os tribunais superiores abaixo do STF, para os desembargadores e para os juízes da comarca. Mas, de certa forma, também é algo que está na mão de alguns advogados, dos advogados em geral, quando fazem a consulta, quando decidem ou não entrar com uma ação, né? Então vai se formando aí em graus menos elevados esse troféu. Mas claro que o troféu final está na mão do grupo dominante do STF, que hoje é formado por 5 ministros. E isso é papo para outro dia, quem sabe eu conto aí. Se você quiser saber, deixa um comentário aqui no nosso vídeo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, beleza? Bom, o segundo troféu no direito é aquele direito de ter influência nos tribunais superiores, né? Influenciar a opinião dos ministros, que tem esse primeiro troféu, mas também eles geralmente param para escutar, ouvir os argumentos, pois faz parte do exercício do poder deles ter essa escutativa e elaborar a melhor decisão, inclusive para manter a legitimidade e manter a dominância do campo. O segundo troféu aí tá no fato dos agentes do direito poderem chegar no STF, chegar no STJ, chegar no TST ou no TSE e falarem com os ministros, fazerem sustentações orais, serem recebidos com as suas teses para fazer essa influência, beleza? Terceiro troféu no direito é a autoridade doutrinária, né? Aquele advogado, aquele jurista que consegue, através da publicação de obras atualizadas, com uma crítica mais consolidada, teórica, mas também vinculada à realidade, não extremamente formal, né? Cada vez mais o direito tem sido puxado para o impacto social que ele provoca e os resultados dele. Então, esse doutrinador ele consegue ganhar autoridade a partir de palestras, de informações que ele transmite, de redes de influência, né? Ele também, muitas vezes, ele tem um certo capital social dentro das universidades, dentro do campo acadêmico, e ele consegue transferir esse capital cultural para capital simbólico, né? Ou seja, a competência técnica dele vira reputação e autoridade, tá? O outro troféu, o quarto, é o troféu de influenciar na constituição de leis, na criação de novas normativas, né? E tudo isso acontece antes
da lei ser publicada e criada. Então, no campo jurídico, muitos juristas são chamados para participarem no Congresso, na fase de elaboração legislativa, da criação de códigos, de novas leis, de novas normativas, ou também existem grupos de trabalho dentro do Executivo que permitem, às vezes com advogados que fazem parte do corpo governamental, na maioria das vezes, mas às vezes também como consultores, alguns juristas. Então, esse troféu é extremamente válido e geralmente obtido por aqueles escritórios que são dominantes, né? Advogados que estão em escritórios dominantes que fazem as indicações para esses grupos. Bom, isso no campo jurídico em geral que faz sentido para a advocacia. Agora eu vou trazer para dentro do subcampo da advocacia quais são os troféus mais importantes. Bom, o primeiro troféu dentro da advocacia é o que a gente pode chamar de influência estruturante, ou seja, de se tornar aquele advogado que é a referência, o exemplo, né? A forma mais cristalina de excelência dentro daquela área do direito. Então, aquele advogado que é exemplo no direito previdenciário, aquele advogado que é exemplo no direito de família, no direito criminal, no direito trabalhista. Cada área é independente, apesar de elas se comunicarem em certo grau, mas a realidade toda da área é aquele advogado que atua mais constantemente, recorrentemente na área que vai ser influenciado por ela. Se constitui como um dos advogados que é referência naquela área é, talvez, a forma mais importante, o troféu mais relevante dentro da advocacia. Então, é quando a gente deixa de ser visto como, será que aquele advogado sabe, por exemplo, direito previdenciário, para ser visto como aquele advogado é a referência do direito previdenciário. Aquele advogado é o cara do direito previdenciário, né? É o cara que impõe, que batalha, que constrói mudanças a favor da classe de advogados previdenciários, por exemplo. Ficou claro? Não, tá sim. Tá? Dica das galáxias. O segundo troféu da advocacia é o capital econômico sustentável. Então, a gente vai ter aqui no capital econômico na advocacia, né, porque a advocacia, por ser uma atividade privada, ela vai se intercalar e trazer alguns elementos do campo econômico. Então, dentro do campo econômico, o capital econômico é mais relevante em vários aspectos. Aqui na advocacia, a gente ter uma reserva de caixa no escritório, a gente ter receita recorrente, ter uma margem saudável e ampla, é um capital extremamente relevante para conseguir constituir outros capitais. E aqui ele se constitui no segundo troféu mais importante da advocacia, porque ele vai conseguindo sustentar ao longo do tempo a transferência e a criação de vários outros capitais. Beleza? O terceiro capital na advocacia é a reputação do advogado e a marca forte do escritório. Se a gente tem uma marca forte, a gente consegue ter várias vantagens na conquista de clientes, na influência em tribunais, né, na influência na OAB, na participação e na abertura de portas em vários círculos, vários circuitos de consagração, né? Então, essa marca forte, ela consegue ser constituída como um grande troféu dentro da advocacia. A gente pode considerar aí como marcadores de prestígio para alcançar esse troféu uma autoridade midiática nas redes sociais ou também na mídia em geral, como televisão. A gente pode considerar isso como um reconhecimento público por outros advogados também. Isso gera uma confiança antecipada em qualquer cliente, ou seja, aquela ideia de a gente ser confiável antes mesmo de conhecerem o escritório ou conhecerem o advogado. Isso também é consagrado com mais força em premiações e troféus que são alternativos, né? Que são reconhecidos pelo campo como prêmios que são entregues de forma legítima. Então, por exemplo, aí o Law Summit, né, um evento da DVBox que entrega o prêmio Melhores Escritórios Digitais. Esse prêmio, que tem crescido e constituído em vários anos como um prêmio relevante para a área, ele é, com certeza, um dos marcadores que faz o advogado evoluir aí na conquista desse troféu. O quinto é a conquista de grandes clientes estratégicos, como, por exemplo, grandes empresas, médias empresas que são de relevância regional, também entidades importantes de nível nacional, como sindicatos, organizações populares, organizações de defesa do meio ambiente, engajadas em determinadas
determinada causa, o escritório ficar conhecido e se associar a imagem dele a entidades que batalham, que lutam por determinados direitos, ou também por institutos de direito, tudo isso faz parte de um novo troféu que também pode ser relevante para a sua advocacia. E você que está aí curtindo o nosso vídeo, deixa eu dar uma dica. Tem um QR Code aqui no qualquer lugar da tela. Escaneia ele e acessa o meu site, kets.me, que você vai ver lá todas as novidades e os livros que eu tenho escrito e produzido para aprofundar nesses conteúdos de filosofia, gestão, marketing, autogestão, tecnologia e direito, que você com certeza está interessado, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo. O sexto troféu que eu listaria aqui é a capacidade tecnológica, né? O reconhecimento do escritório como um escritório digital, como um escritório tecnológico. Esse troféu de estrutura tecnológica, ele te traz um diferencial sensacional para o escritório. Ele não é só reconhecido pelos outros advogados, ele é reconhecido pelos seus clientes também, que percebem a capacidade e a competência ao organizar um escritório com inovação, com tecnologia. Então, na medida que você investe em tecnologia no seu escritório vai ganhando diferenciais que são percebidos e que facilitam tanto a economia na hora de conquistar novos clientes, como também na renovação de contratos e recontratações que fazem o seu escritório crescer. Então, a capacidade tecnológica é o troféu da robustez. Bom, o troféu da inovação. Existe uma disputa, principalmente entre os desafiantes aqui, para descobrir quem é o escritório que vai ser sempre a referência, vai estar entre os que se renovam e implementam as novas tecnologias de forma mais rápida. Então, esse é o troféu da maturidade digital, da capacidade de implementação de automações e enfim, da gestão por dados cada vez mais aprimorada. Então, o escritório que é visto com essas habilidades, ele é muito respeitado. Então, vou contar um exemplo aqui de uma colega que faz parte do nosso grupo, o Big Boss, e ela recentemente apresentou lá no grupo toda uma camada de automação e uso de inteligência artificial para fazer o atendimento dos clientes, dos interessados que chegavam no seu direct. Aí ela conseguiu criar com a inteligência artificial toda uma conversa estruturada para aqueles clientes que demonstravam interesse em contratar ela como advogada trabalhista. E aí ela conseguiu construir, junto com o seu sócio, o seu marido também, toda uma automação para qualificação e explicação completa sobre o direito daquela pessoa, né, na relação de trabalho, e conseguiu construir ali a possibilidade de fazer o fechamento de contrato, a criação do contrato, o envio do contrato via Instagram ou WhatsApp e também a assinatura digital, mesmo antes de qualquer humano participar dessa relação. Então, aquele momento ali da apresentação dela foi um salto extremamente relevante para demonstrar que ela deixou de ser aquela grande influenciadora do direito do trabalho, que já tinha todo um respeito dentro do grupo e dentro do campo, mas também uma pessoa, um escritório ali, né, uma sociedade que conseguiu se aprimorar na área de inovação e que assim ganhou todo o respeito dos grupos e que, claro, aumentou seu prestígio, enfim, né, a sua reputação. Outro troféu realmente importante é a autoridade moral, né, quando um advogado consegue ser respeitado pelos seus pares, independente de sejam seus adversários no jogo. Isso aqui tem muito a ver com fair play na advocacia, né? Que chamam de fair play no futebol. É a capacidade de tu advogar sem mentir, sem enganar, sem falsificar nada, agindo de forma limpa e agindo de forma coerente com o direito. Então, nesse modelo, muitos advogados, a gente sabe, principalmente no início de carreira, mas tem muitos que seguem nisso, usam de inverdades para ganhar os processos. E aí o jogo fica muito fácil dentro do processo e se a outra parte não descobre. Só que vão perdendo essa reputação, vão perdendo essa autoridade moral. Quando o advogado consegue prevalecer no campo jurídico, sempre respeitando a ética, a organização, as provas e as leis, o advogado vai crescendo em autoridade moral, vai sendo respeitado pelos colegas, vai sendo respeitado pelos juízes. Nessa autoridade moral também se engajar em temas relevantes, em causas relevantes, apoiar, fazer pro bono por entidades que são de filantropia, por exemplo, também é algo que agrega muito valor
a esse troféu que o advogado pode carregar. Bom, e ainda para finalizar, a gente pode citar aqui também o troféu da representação institucional, né, da capacidade de liderança dentro da OAB, principalmente, né, e de algumas outras entidades que são paralelas à OAB e organizam os advogados. E essa história que alguns dirigentes da OAB constroem ao longo da sua vida, dependendo do que eles fazem quando estão nas direções, é uma forma de reputação e de prestígio que sim é respeitada por vários outros advogados e que sim agrega muito capital ao escritório, abre portas para um network muito importante, pode também trazer muito capital simbólico para esse advogado, né? E converter consequentemente capital econômico aí. Beleza? Bom, então, para finalizar, eu quero deixar a pergunta para você refletir. Como advogado, como profissional, você está lutando pelo quê? Por processos e clientes? Por likes? Por cargos? Por uma influência estrutural mais rica e duradoura, né, dentro do seu campo e para assumir uma posição de liderança, de respeito, de autoridade. Esse que eu te falo para você pensar bem. O Big Boss, ele jamais vai entrar no jogo para disputar pequenos troféus. Ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, que aí a gente lança os próximos episódios para você que gostou. Valeu? Um abraço!